Dessa forma, com a descida do monte, no Sermão do Monte, passamos para Marconi, a palavra do estudo da noite de hoje. Marconi, é com você. Que Jesus nos ampare e nos oriente, nos inspire e nos inclua. Marconi, se você puder levantar um pouquinho, o seu microfone está um pouquinho baixo, por gentileza. Eu estou falando pelo computador, não sei se é isso, não é pelo celular. Melhorou? Melhorou. Vamos lá, que Jesus nos inspire, nos ampare, nos oriente e nos guarde na noite de hoje. São dois textos, na verdade, que vamos estudar hoje, dois textos bem pequenininho, bem curto, que é a descida do monte. E um segundo texto, que é o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças, um texto bem conhecido nosso. E na interpretação de Pastorino, é uma interpretação bem diferente, muito própria dele. E é muito complicado a gente estudar as bem-aventuranças todas de uma vez só. Se a gente for pensar no Evangelho segundo o Espiritismo, Pastorino traz dois textos, um de Mateus com 9 bem-aventuranças, só que ele só comenta 7, e o de Lucas com 4 bem-aventuranças e 4, vou chamar de ais, ai de vós. E se a gente pensar no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz isso em pelo menos 5 capítulos. Então é como se a gente condensasse 5 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nesses 45 minutos de conversação que nós temos aqui. Então é muito curto, é um texto muito difícil. A bem-aventurança, as bem-aventuranças, é um texto muito difícil, né? Muito profundo, muito denso, com muitas nuances, com muitos detalhes para a gente abordar em um curto espaço de tempo. Então, vou ficar restrito hoje ao texto de Pastorino. Senão a gente entraria a noite adentro se fosse trazer outros autores, outros textos, outros comentários. Então, eu vou ficar muito preso, tanto que eu não coloquei absolutamente nada. Todos os slides ipsilitris são textos retirados, cortados, de sabedoria do Evangelho. Então, a gente vê aí a descida do monte, que é o primeiro texto, e o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Você passa o primeiro slide, por favor, Rui. No slide que vocês estão vendo na tela, é o texto da descida do monte, que está em Lucas, no capítulo 6, versículo 17 a 19. Então, em 3 versículos, tem esse texto. E descendo com eles, a gente lembra que na semana passada foi a escolha dos discípulos, o último texto, ele tinha subido ao monte. Então, Lucas traz a continuidade do texto que foi comentado por Rui na semana passada. E descendo com eles, parou no lugar plano, onde se achava uma multidão de seus discípulos e muito povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e ser curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos atrasados ficavam sãos. E todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma força que os curava a todos. No comentário literal de Pastorino, como Pastorino mesmo se refere, ele se limita a reproduzir passagens do texto, mas eu assinalei algumas passagens que é bem interessante para a gente observar nesse primeiro instante. Nesse texto, a gente observa a multidão de discípulos. Vocês vão lembrar do comentário de Rui, quando ele falava que os discípulos não eram só os 12. E aí a gente tem uma referência, multidão é um substantivo coletivo de muitas pessoas. Então, muitos de seus discípulos, uma multidão de discípulos. Se a gente for pensar em multidão, a gente vai pensar, na melhor das hipóteses, dezenas, eu diria centenas de discípulos, podendo chegar a milhares de discípulos.
Então, aí a gente tem uma confirmação daquilo que ele trouxe, que não eram apenas 12, mas uma multidão, né? Dezenas de discípulos, a gente pode pensar inicialmente, centenas de discípulos, então, muitos discípulos de Jesus. Ah, mas podia estar falando de povo. Observe que não, e muito povo, multidão de seus discípulos e muito povo. Ele está fazendo uma distinção daqueles que eram discípulos e daquele povo que foi até Jesus. Então, havia discípulos, havia alguém que estava naquela escola, né, tendo Jesus como um rabi, colocaram Jesus como um rabi, como um mestre. Então, havia os discípulos do rabi Jesus, e, além dos discípulos, havia uma multidão, uma segunda multidão de povo, de pessoas que não eram discípulos, que o acompanhavam. O outro ponto interessante é, além da multidão de discípulos, o povo não era o povo da Judéia, não era o povo do local onde Jesus se encontrava. Repare que Lucas chama a atenção que muito povo de toda a Judéia, então de todo o estado da Judéia, de toda aquela região da Judéia, de Jerusalém, do litoral de Ciro, de Sidom, então de diversas cidades que vieram ouvir. É bem interessante, porque é bem no início ainda da tarefa de Jesus, e se a gente for perguntar como é que essa notícia correu tão rápido, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Telegram, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha SMS, não tinha nada disso. E, no entanto, ainda assim, a notícia de alguém que ensinava algo diferente, que curava de forma diferente, que fazia algo diferente, chegou em diversas regiões daquela localidade e atraiu esse povo, e atraiu esse discipulado. Então, são informações nesse texto de uma multidão de discípulos, de pessoas de diversas localidades, que iam em busca dele em três condições. Alguns para ouvi-lo. Então, tinha indivíduos que iam em busca do aprendizado, do conhecimento, dessa nova interpretação que Jesus trazia. Outros para serem curados de suas enfermidades, ou seja, de males do corpo físico mesmo. Alguns para ouvi-los, outros para serem curados de suas enfermidades. E uma terceira quantidade de pessoas, um terceiro agrupamento, atormentado por espíritos atrasados, ficavam sãos. É a frase que Lucas nos traz. Ou seja, obsidiados. Você tinha os doentes do corpo físico, você tinha aqueles que iam em busca do ensinamento, e você tinha, se tinha os perturbados, os obsidiados, os subjugados, que eram curados. E o final do texto é muitíssimo interessante também por essa informação. Saía dele uma força que curava a todos. Bastava se aproximar, bastava tocar como a mulher hemorroísa, que algo saía desse mestre, algo saía do Cristo, que curava tantas enfermidades, como afastava os espíritos obsessores, os espíritos subjugadores. Então, é um texto muito rico de informação da forma literal. No slide seguinte, você passa, por favor, Rui. No slide seguinte, a gente vê o que ele chama da interpretação esotérica. E diz Pastorino, quando tivermos alcançado suficiente evolução espiritual, poderemos alcançar os dons de ajuda ao próximo. Muitos dedicam-se a fazer exercícios especializados, a desenvolver faculdades personalistas para a obtenção dessas capacidades. Conseguem alguma coisa, mas sempre permanecendo em dependência de auxiliares do mundo astral. O caminho não é esse positivamente. O caminho, a tal expressão que ele usa, é o progresso espiritual, a evolução íntima, o mergulho em Deus, a união com o Cristo interno. Então, o que é que Pastorino quer dizer em relação a esse texto na expressão, na interpretação esotérica? Ele quer dizer que
a busca que nós devemos fazer, o que nós devemos nos preocupar é alcançar esse estado que o Cristo alcançou. Ou melhor, alcançar esse estado que Jesus alcançou se tornando Cristo, ao ponto de nós não precisarmos mais dos Espíritos nos auxiliando para que possamos promover curas, para que possamos fazer determinadas atividades. Não basta simplesmente se dedicar a exercício, não basta se esforçar para ter o auxílio dos Espíritos, para, por exemplo, promover curas através do passe. Vamos colocar como exemplo. O que se busca, na verdade, o que se deve buscar é fazer com que esse Cristo interno surja, né? Nos transformarmos em Cristo, fazermos essa metanoia, fazermos essa transfiguração, para que de nós também saia essa energia curadora, para que de nós saia esse algo que é capaz de curar, desobsidiar, ensinar, sem precisarmos sermos médios de algum espírito, sem precisarmos do auxílio do plano espiritual, como o Cristo, nos transformarmos nessa figura crística. Segundo Pastorino, esse é o ensinamento dessa lição. E aí a gente encerra o primeiro texto e vamos para o segundo texto, que na interpretação de Pastorino tem muitas coisas interessantes e que vai gerar muita polêmica e acho que muito debate no final do texto. Então a gente tem o Sermão do Monte, é o título que ele dá, as Bem-aventuranças, traz os dois textos, o primeiro de Mateus, no próximo slide, e logo no slide seguinte, o texto de Lucas. Você passa, por favor, Rui? Se você observar aí na tela, o texto de Mateus é maior, são nove bem-aventuranças, 9 felizes. E diz, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e depois de sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, ele lhes ensinava dizendo. Há uma diferença, o texto anterior, que é a continuação do seguinte de Lucas, segundo Lucas, ele desce o monte. Segundo Mateus, ele sobe o monte. Então começa Mateus. Felizes os mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os famintos e os secciosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. Felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Esses 7 primeiros felizes, essas 7 primeiras bem-aventuranças, Pastorino irá comentar. Essas 2 seguintes, ele não faz comentário. Felizes os que forem perseguidos por causa da perfeição, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso prêmio nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiam antes de vós. Esse é o texto de Mateus. O texto seguinte, o próximo slide, é o texto de Lucas. A gente vai observar que são 4 bem-aventuranças, 4 felizes, e ai de vós, 4 ai de vós. E tendo erguido os olhos para os discípulos, disse, felizes os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes o que agora tende fome, porque sereis fartos. Felizes o que agora chorais, porque rireis. Felizes sois quando os homens vos odiarem e quando vos excomungarem, vos ultrajarem e rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai-vos nesse dia, pois grande é o vosso prêmio, porque assim seus pais fizeram aos profetas. Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebeste vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar-vos e chorar. Ai de vós, quando vos louvarem os homens,
porque assim seus pais fizeram aos falsos profetas. Então, ele traz dois textos, o de Mateus e o de Lucas, que parecem bem semelhantes, e que ele faz diferença. Ele começa comentando o de Lucas, e depois ele entra no de Mateus. E aí a gente observa aí nesse slide que, segundo Pastorino, na interpretação de Carlos Pastorino, Lucas apresenta-nos 4 bem-aventuranças e 4 condenações em paralelos. No slide, mais 2 slides na frente, a gente vai ver uma tabela que eu montei com a forma como o Pastorino coloca, e que a gente vê esse paralelo, uma bem-aventurança ligada a uma condenação. Diz ele que isso visa unicamente a personalidade humana em vidas sucessivas, ou seja, Pastorino afirma que o texto de Lucas, diferente ao de Mateus, é direcionado à personalidade, ao ego, enquanto o de Mateus é direcionado ao espírito. A gente vai desdobrar isso no decorrer do trabalho. Observamos que as bem-aventuranças em Lucas referem-se ao plano físico, então as de Mateus vai se referir ao plano espiritual, ao reino dos céus, como ele coloca. Os pobres, os que choram, os que têm fome, que sentem essa angústia na carne, no corpo denso, e o mestre se refere exatamente à pobreza de dinheiro, às lágrimas das dores, à fome da comida, ou seja, sensações físicas mesmo, sensações do plano físico. Pobre porque não tem dinheiro, pobre porque economicamente tem escassez do dinheiro, faminto porque está com fome, não se alimentou, não ingeriu alimento. Nesse sentido é que Pastorino interpreta o texto de Lucas, no plano de fato físico, na Terra, como indivíduos que reencarnaram. E logo a seguir condena os ricos, os que estão fartos, que estão com as mesas fartas de alimento, a geladeira, armários, etc. Os que riem, tudo na parte material, coisa que, segundo ele, segundo a interpretação de Pastorino, a gente não vai ver no texto de Mateus. Próximo, por favor, Rui. Continua ele. Sabemos com efeito que, de modo geral, as encarnações oferecem alternância de situações. Prestem bem atenção nesse raciocínio de Pastorino. Eu volto a repetir, eu não modifiquei nenhuma vírgula, nenhum ponto do i, só algumas frases que eu fui tirando, que foi lá a reforma ortográfica, mas o texto é ipsilito que está lá. Vamos lá. Sabemos com efeito que, de modo geral, as encarnações oferecem alternância de situações. Os ricos renascem pobres e vice-versa. Os caluniados renascem louvados e vice-versa. Essa ideia foi bem aprendida por Lucas quando transcreveu no seu Evangelho o Cântico de Maria. Então, a situação que Pastorino coloca para interpretar essas bem-aventuranças em Lucas no plano terreno, ele liga a reencarnação, coloca a situação como, de fato, física, no plano físico, no plano da Terra, e aí coloca que as encarnações, de uma forma geral, quem nasceu rico vai reencarnar pobre, quem reencarnou pobre vai reencarnar rico. Antes que alguém me pergunte, pelo menos foi assim que eu interpretei, se isso de fato acontecesse, se a gente pensar que toda a população de pobre que hoje tem na Terra, na América do Sul, na África, na Ásia, reencarnar rico, e a pequena percentagem de rico que reencarnar pobre, o problema da miséria, da fome, estaria resolvido no mundo. Se a gente pegasse isso, ipsilite, e fizesse esse raciocínio que ele está fazendo. Então, ele coloca dessa forma, interpretando nesse sistema para justificar, num plano terreno, as bem-aventuranças de Lucas. E aí, no slide seguinte, tem o quadro comparativo que ele faz. Né? Felizes vós os mendigos, porque vosso é o reino dos céus. Do outro lado, uma pena, uma condenação, mas ai de vós rico, porque já foste consolado. Dá uma ideia de que o fato de você nascer pobre, você já está no reino dos céus. E o fato de você nascer rico, você já está condenado. A gente já viu por diversos comentários aqui, dos diversos companheiros,
que nenhuma coisa é verdadeira, muito menos a outra. O fato de você ser pobre não lhe garante entrada no reino dos céus, e o fato de você ser rico também não terá as portas fechadas, né? A gente observa até que em todo o Evangelho, ali nos comentários dos Espíritos de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma dificuldade do rico. A prova da riqueza é uma prova difícil, né? Se a gente pensar, até é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, mas não significa que o fato de você nascer rico não vai entrar no reino dos céus. E as bem-aventuranças seguintes, da mesma forma, o fato de você ter fome não significa que você vai ser feliz, e ser farto vai ser condenado, ou porque chora você vai rir, e quem ri vai chorar, e quem é perseguido já está no reino dos céus, e quem te louvar, você vai... Fizeram os falsos profetas. É muito simplista essa interpretação. E aí a gente vê o slide seguinte, né? Ele diz assim: se não entendermos o sentido real da reencarnação, ele continua atrelando a interpretação dessas bem-aventuranças de Lucas. A gente volta a frisar, ele está colocando as bem-aventuranças trazidas por Lucas no plano material, atrelando a reencarnação, né? Então, se não entendermos o sentido real da reencarnação, teríamos nesse resumo uma tirada demagógica para conquistar simpatizantes e adeptos, pois são declarados felizes exatamente os da massa explorada, escravizada, enaltecendo-se como coisas últimas a pobreza, a fome, a dor, doença e a rejeição dos homens. E as ameaças atingem precisamente os elementos exploradores e gozadores, os ricos, os de mesa farta, os alegres sadios e os famosos. Então ele coloca a reencarnação fazendo a roda. Olha, você era pobre, nessa vai ser rico, etc, etc. E aí faz um balanceamento dessa situação. Próximo slide, por favor, Rui. E ele coloca: é uma consolação interesseira para aqueles que ainda dão valor ao que é externo a si mesmo. O consolo dos outros, a posse dos bens materiais ou não, uma boa mesa, o elogio dos homens. Repare que está tudo no plano terreno. Tudo se tratando da reencarnação, da personalidade na Terra. Deus é a lei justiceira que premia e pune, que dá e tira, tal como ou concebe as personalidades presas ao transitório irreal de um mundo passageiro no qual eles se acreditam partes integrantes. Então, os indivíduos, as personalidades pensam dessa forma, e aí vem em Deus como aquele que premia e que pune, que dá e que tira, da forma como eles pensam ser. Isso fica no plano todo material. E aí ele passa a interpretar Mateus e dá uma conotação totalmente diferente ao texto. Se em Lucas ele pega as bem-aventuranças de Lucas, e por conta desse paralelismo que ele chama de bem-aventurança, condenação, né? Dessa dá e pune, ele traz o texto de Mateus todo para o plano espiritual, para o plano astral, para o reino dos céus, para o plano do reino dos céus. E aí começa ele a dizer: muito diferente as palavras de Mateus, transcrevendo os ensinamentos profundos de Jesus relativos à individualidade, não à personalidade. Então a gente observa aqui que uma é a personalidade, né, o ego, e o outro é a individualidade, o espírito, como ele traz nos capítulos anteriores. E aí ele diz: as sete primeiras bem-aventuranças referem-se à evolução do homem. As duas últimas são acidentes que podem ocorrer e que também podem não ocorrer, o que nada tira nem acrescenta a evolução do indivíduo. Representam ela provações exteriores que experimentam e provam a legitimidade da evolução genuína. Baseado nesse raciocínio, no final dos slides lá, a gente vai ver que ele pega as sete,
que na interpretação esotérica ele coloca as 7 primeiras bem-aventuranças como 7 passos da evolução para que o indivíduo chegue no estado de Cristo. Ele começa na primeira bem-aventurança, dá um spoiler, né? O primeiro passo como indivíduo no reino material. Matéria. A segunda como no reino vegetal, e assim ele vai até chegar no 7º reino, que é o estado crístico. Por isso que ele só vai trabalhar as 7 e as 2 outras ele ignora. Nesse texto, nesse comentário, pelo menos, ele ignora. Vamos lá, então, para a primeira bem-aventurança, no comentário de Pastorino, segundo Mateus. Eu falei que o tempo é curto, a gente não pode nem se aprofundar muito, mas só nesse primeiro slide aqui, a gente vê coisas muito interessantes, né? Só para a gente entender como esse texto é difícil. Então, ele traz a primeira bem-aventurança. Felizes os mendigos do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Geralmente, as pessoas costumam ouvir felizes os pobres de espírito. É como está, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo e na maioria das traduções dos Evangelhos do Novo Testamento. Então, ele coloca lá, entre aspas, aquele que caminha humilde a mendigar. E ele explica por que utiliza essa expressão mendigo do espírito e não pobre de espírito. Após havermos considerado numerosas traduções, aceitamos a que propôs José Oiticica, mendigos do espírito. Eu vou abrir aqui um parêntese só, porque nas outras eu não farei isso, mas quando a gente pega as bem-aventuranças, se vocês forem reparar, cada bem-aventurança ela é composta de 2 frases. A primeira, né? Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Em todas as primeiras construções, não existe verbo. Felizes os pobres de espírito. O que é que os estudiosos falam a respeito disso? Que é a típica construção em aramaico e não em grego. Ou seja, eles chegam à conclusão, os estudiosos do Novo Testamento, que as bem-aventuranças em Mateus, ela é escrita em aramaico. Sendo escrita em aramaico, os verbos em francês, as palavras em francês, perdoe, as palavras em grego estão colocadas de forma errônea. Então, não seria felizes os pobres de espírito. E aí eles traduzem por outra palavra que é as-rei, Macariós seria feliz, bem-aventurado, e as-rei, A-S-H-E-I, seria em marcha os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e assim eles se tornariam bem-aventurados. A bem-aventurança seria uma consequência de um movimento que esses indivíduos fizeram. Aqueles que trabalham com o aramaico como o texto base, e faz essa tradução. E nessa expressão que José Oiticica traduz por mendigo, que é a que Pastorino acha que é a melhor, esses estudiosos traduzem de 4 formas. Traduz pobre, simplesmente pobre. Traduz no sentido pobre, mas no sentido aqueles que não possuem privilégios algum. Traduz no sentido de pobre, mas no sentido de aflição, de pobreza, mas com essa conotação de aflição. E tem uma 4ª tradução, que é de uma pobreza tal que se conforta com a misericórdia divina. Então, são diversas traduções, como Pastorino coloca, e Pastorino escolheu essa, mendigos de espírito, segundo ele, por ser mais conforme ao original grego. Ou seja, ele está partindo da tradução do texto, pegando o texto em grego e não em aramaico, como boa parte dos estudiosos colocam. Então, ele termina trazendo essa interpretação vinda do grego. E aí ele continua, e por ser a mais lógica e racional, pois realmente são felizes aqueles que mendigam o espírito. Ou seja, o espírito aí está no sentido do espírito crístico, né? Aqueles que buscam, vamos colocar assim, que mendigam esse estado crístico.
aqueles que, algemados ainda ao cárcere da carne, buscam espiritualizar-se por todos os meios a seu alcance, pedem, imploram, mendigam esse espírito que neles reside, mas tão oculto se acha. Ou seja, Pastorino fala que a melhor expressão aqui nessa bem-aventurança é mendigo no sentido de implorar, de pedir, de buscar, mas buscar o quê? Buscar esse estado crístico, buscar o estado espírito. Aí a gente passa para a segunda. Na segunda ele traz, felizes os que choram, porque serão consolados. É bem semelhante às traduções que a gente encontra. E ele coloca, felizes os que choram, ansiosos em obter esse espírito. Repare que é sempre a busca a esse estado, espírito. Né? Esse espírito no sentido de espírito crístico. A gente vai ver lá no final, que é nesse sentido que ele coloca, felizes os que choram, ansiosos por alcançar, por obter esse espírito, embora presos às sensações. E choram porque sentem a dificuldade de libertar-se das provações e tentações que os sentidos os arrastam. O choro é porque eu tento buscar esse estado de Cristo, não consigo, e aí choro. Vem a aflição e vem o choro. Não se trata de chorar por chorar, que isso de nada adiantaria a evolução. For assim, os que vivem a lamentar-se na vida seriam mais perfeitos. Então, é um choro porque eu me esforço, porque eu busco, eu não alcanço esse estado, esse espírito, esse Cristo interno que há em mim. Próximo, por favor, Rui. Vem a terceira bem-aventurança, segundo Carlos Pastorino. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Coloca ele, a terra é o prêmio do justo. Mas aí ele faz uma observação. Os mansos herdarão a terra será um prêmio a esse justo, a esses mansos, mas não essa terra no estado em que ela se encontra hoje. A terra, esse mesmo planeta, transformado em planeta de paz. Ou seja, depois que deles tiverem sido expulsos, todos os que buscam e causam guerras, conservará como seus habitantes na evolução aqueles que, com ela, tiveram também evoluído por meio da mansidão, da paciência, da doçura e da humildade. Na interpretação de Pastorino dessa terceira bem-aventurança, felizes os mansos que herdarão a terra quando a terra se transformar em um planeta de regeneração, se transformar em um mundo felizes, porque esses indivíduos, através da paciência, da doçura e da humildade, conquistaram o direito de aqui permanecerem nesse planeta, evoluído, melhorado, porque eles também melhoraram. Essa é a interpretação que ele dá da terceira bem-aventurança. E aí ele traz a quarta bem-aventurança, felizes os famintos e sequiciosos de perfeição, porque eles serão satisfeitos. E aí aqui ele faz um comentário que eu acho que vai trazer problemas. Diz ele, geralmente, de kaiosune, não sei se de fato essa é a pronúncia, mas essa palavra em grega, é traduzido por justiça. Então, todo mundo lembra que bem-aventurados, felizes os famintos e sedentos de justiça, porque eles serão saciados. A gente vê muito essa tradução, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, dizer que essa palavra grega geralmente é traduzida por justiça. Essa palavra, diz Pastorino, permite uma incompreensão que falsearia o sentido original. Diz ele, como podem ser louvados os que exigem justiça, se logo após são ditos felizes os misericordiosos? Pastorino está dizendo, olha, não pode colocar justiça aqui não, porque a próxima bem-aventurança é felizes os misericordiosos, que eles próprios obterão misericórdia. Como é que você vai colocar agora que felizes é o justo? Diz ele, uma coisa exclui a outra. Pastorino está afirmando. Pastorino está afirmando que ou justiça ou misericórdia. Ou uma coisa ou outra. Justiça e misericórdia, segundo Pastorino, não poderiam caminhar junto.
Como teria podido Jesus contradizer-se a tão curto intervalo? Há de haver algum engano. Eu acho que aqui há um erro muito grande de Pastorino. Eu acho que justiça e misericórdia caminham juntos. O justo e o misericordioso são qualidades de um Cristo. Ser justo e ser misericordioso. Eu acho que aqui, penso eu, tentando entender o que é que Pastorino queria colocar aqui, até Cristiane comentou comigo na hora, concordou também, no sentido de vingança. Ele está pensando aquela justiça em um sentido de vingança, que essa a busca, penso eu, né, tentando entender porque não faz sentido, né? Tanto que a gente vai ver que tem um capítulo no livro do Espírito, dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade. Então, penso eu que o conceito de justiça dele, ele não deixa claro no texto qual o conceito de justiça, ele não traz o conceito de justiça, na verdade, no texto, mas eu discordo dessa afirmativa que justiça exclui misericórdia, justiça não exclui misericórdia, né? Justiça e misericórdia para a qualidade de um espírito crístico tem que andar juntos, são condições sine qua, né? Ser justo, é difícil ser justo, é difícil ser misericordioso. Então, são qualidades que uma não exclui a outra, pelo contrário, se somam, penso eu. Então, a gente já tem aqui um tema bem interessante para o final, para quem quiser complementar, concordar, discordar, bater. E a gente passa para a quinta bem-aventurança, que é justamente felizes os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. E ele coloca, é o oposto da justiça, tá no texto, quem quiser puxar o texto e olhar, quem leu o texto, estudou o texto, leu, vai ver que tem essa afirmativa. Misericórdia não é oposição à justiça, né? Se a gente for pensar nas passagens do Novo Testamento, onde a gente encontra a misericórdia, talvez o texto mais significativo é a parábola do bom samaritano, quando no final Jesus pergunta quem desses entrarão no reino dos céus, e a resposta do escriba é aquele que teve misericórdia para com o homem caído. Então a gente vê o sentido de misericórdia e a gente vai dizer que o bom samaritano é um homem justo. Então, justiça não é oposto, não é oposição à misericórdia. E ele diz, é o serviço no sentido mais amplo. O serviço, a gente lembra bem do samaritano, o serviço de quem se compadece. Então, você vê mesmo que o samaritano se enche de compaixão pelo aquele homem caído na estrada, se compadece daquele que erra, porque nele não vê maldade, vê apenas ignorância e infantilidade. É outra afirmativa de Pastorino. Você enche de compaixão, só simplesmente penso eu, porque você vê ignorância e infantilidade. Estes obterão misericórdia porque sabem distribuir, servindo sempre, sem jamais cogitar merecimento ou prêmios, e aí sim a gente encaixa a figura do samaritano. Saindo do campo da polêmica, a gente entra na sexta bem-aventurança. Obrigado, Rui. Felizes os limpos de coração, geralmente a gente traduz ou lê bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí Pastorino faz o seguinte comentário: muitos interpretam como limpeza ou pureza no sentido de castidade, de não contato sexual, atribuindo a um acidente secundário uma condição fundamental. Então aquela história, não bebo, não fumo, só tenho uma esposa, e ele diz, não é isso. É pureza e limpeza no sentido de renúncia. Feliz, então a gente teria que traduzir, felizes, bem-aventurados, os que renunciam e eles verão a Deus. Ou seja, então ele coloca pureza e limpeza no sentido de renúncia, de ausência total de apego, de nudez, porque nada possuímos de nós, tudo pertence ao Pai,
e nos é concedido por empréstimo temporário. Então, felizes aqueles que são capazes de renunciar a si em prol do outro, e esses verão a Deus. Isso tudo a gente só está no campo literal. Então, a gente passa para a última, por favor, Rui. A última bem-aventurança, o último slide no campo literal, para a gente passar para o esotérico e iniciarmos nossa conversação. Então, diz ele, felizes os pacificadores, porque eles serão chamados de filho de Deus. Ensina-nos a respeito dos pacificadores, ou literalmente dos fazedores de paz, é a expressão que ele usa. Trata-se daqueles que não somente têm a paz, como também distribuem com suas vibrações de amor. Então, os pacificadores, os fomentadores da paz, aqueles que transmitem a paz, aqueles que lutam pela paz, aqueles que buscam a paz. E aí a gente encerra essa interpretação literal e, como diz ele no texto, passemos agora ao comentário esotérico. Diz ele, vamos verificar que as 7 bem-aventuranças, eu volto a frisar que são 9, mas ele só trabalha com 7. As 7 bem-aventuranças dão os 7 passos essenciais da evolução íntima de todas as criaturas. Então, as 7 bem-aventuranças, na verdade, são 7 passos. Se a gente for lembrar lá daquele trabalho que Rui trouxe sobre o pastoreiro Zen, os 10 passos, aqui ele traz 7 nessas 7 bem-aventuranças. Então, 7 passos essenciais da evolução íntima de todas as criaturas para atingir aquilo que Paulo afirma, que todos deverão alcançar. A unidade da convicção e do pleno conhecimento, pela vivência do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenidade do Cristo, está na carta de Éfesos 4,13, que Pastorino traz. Se a gente for para a questão lá do Livro dos Espíritos, 1009, gravitai para a unidade divina. Então, são 7 passos para você gravitar à unidade divina, 7 passos para que esse Cristo interno de cada indivíduo se revele. Ele faz uma estrutura, a gente vai ver no próximo slide, antes dos comentários, que eu confesso que eu fiquei perdido. Ele não traz explicações para essas estruturas. Eu só alterei a ordem. A bem-aventurança ele coloca no final, eu coloquei logo no início para a gente saber qual a bem-aventurança que a gente está falando. Mas a estrutura que ele traz é essa. Né? A gente entende que o plano físico, ele está falando do plano mineral, né? Então, a essência, o espírito ainda está no reino mineral, né? Ele coloca a lei de amor, coesão, repulsão, efeito consciência única, estado de consciência sono profundo, né? O espírito está no estado latente, a expansão apenas vibração, forças materiais, ele traz a cor, aí o pessoal da cromoterapia, o pessoal que talvez entenda de cores, não sei por que marrom nesse primeiro passo, efeito, dinheiro, bem materiais e pompa, Cristo em relação ao plano, e aí ele coloca essa frase, eu sou o pão vivo, para esses indivíduos que ainda estão nesse primeiro plano, e a prece liberta-nos do mal. Ele faz esse esquema, em todas as 7 bem-aventuranças a gente vai ver o esquema, eu trouxe o esquema, e depois ele faz o comentário, que é o slide seguinte. Por favor, Rui. Diz ele, todos aqueles, a gente está na primeira bem-aventurança, só para recordar, é felizes os mendigos de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, felizes os pobres, bem-aventurados os pobres, porque é deles o reino do céu. Nessa bem-aventurança, que é o passo 1, no estado mineral, todos aqueles que, mesmo ainda presos à matéria, já atingiram um grau evolutivo que os faz compreender a necessidade de passar do negativo ao positivo, a necessidade de passar da matéria ao espírito no 5º plano. Então, ele coloca 7 planos, né? São 7 bem-aventuranças. Primeiro plano, mineral. Segundo plano, vegetal. Terceiro plano, animal. Quarto plano, ele chama de hominal. E aqui ele vai chamar de super-homem, que é o espírito no 5º plano. Né? Então, ele está no primeiro plano, no material, vai ter que fazer um esforço para pelo menos chegar ao 5º, quando ele rompe até o reino hominal
e chega a esse estágio de espírito, né? No plano astral, no plano espiritual. Então, essa é a busca que ele começa a colocar como planos nas bem-aventuranças. Começa a aborrecer a materialidade com todo o seu cotejo de bens materiais, sensações, emoções, e então mendigam, a gente volta lá para o literal, pede, busca, o espírito, eu quero sair dessa condição de mineral e chegar ao espírito, eu quero evoluir, eu quero mudar de reino, ansiosa insistentemente, sentindo que para eles o único pão vivo, por isso ele coloca lá naquela tabela, pão vivo, que vem do céu é o Cristo interno, o Deus que habita em nós. Então ele pede esse Cristo interno que resgate, que busque, que faça com que ele dê esse primeiro passo na evolução. E aí, no próximo slide, por favor, vem o segundo passo, que ele coloca plano entérico vegetal, a bem-aventurança, felizes os que choram, porque serão consolados, coloca que a lei de verdade, existência única, estado de consciência, sono sem sonhos, né? O espírito passou do reino mineral para o reino vegetal, já possui sensibilidade, sensações, forças entéricas, vem a cor de novo vermelho, efeito fascinação, propaganda, hipnótica, elementares, obsessão. Cristo no plano ele coloca, eu sou a luz do mundo, e a prece não nos induza às provações. Próximo slide vem a explicação desse segundo passo, que é, além da prisão da matéria, o espírito compreendeu naquele quinto estágio, pelo menos, procura libertar-se também das sensações causadas pelas forças externas. Deu aqui que minha conexão com a internet está instável, então vou repetir. Além da prisão da matéria, o espírito que compreendeu sua necessidade imperiosa de evoluir, procura libertar-se também das sensações causadas pelas forças externas e chora. Chora para o espírito, chora pelo fato de ver-se ainda prisioneiro dos 5 sentidos limitadores. Apesar de ter mudado de reino, ele ainda está preso aos 5 sentidos do corpo, né? 5 portas por onde entram as tentações, olfato, paladar, audição, por onde ele é tentado a sucumbir, a cair, e tem que fazer as opções, usando ali, etc., de buscar evolução. É engraçado que ele está falando do reino vegetal, mas ele coloca também o indivíduo hominal no comentário e cria uma certa confusão, porque ele coloca a questão de usar o livre-arbítrio, né, nas escolhas para fugir das tentações e da provocação, e por isso que vem aquela prece lá no quadro inicial, livrai-nos das tentações. Então, as provações e os sofrimentos que ainda lhe ferem a sensibilidade. Passa-se, então, ao terceiro plano, que ele chama astral, animal. A bem-aventurança é felizes os mansos, porque herdarão a terra. Né? A gente lembra lá da interpretação literal, a terra, mas em outro estágio, como mundo de regeneração. A lei que ele coloca da justiça, apesar do conceito de justiça que ele traz, estado de consciência, sono com sonhos, né? Antes estava latente, sono sem sonhos, agora sono com sonhos, já tem emoções, as forças animais, a cor ele coloca amarelo, o plano de Cristo, Cristo no plano, eu sou a porta das ovelhas, então se abre uma porta pela qual o indivíduo já pode passar, e a prece desliga-se de nossos débitos kármicos, assim como desligamos aqueles que nos devem. Perdoa-nos, assim como soubermos perdoar aqueles que nos devem. Próximo slide, por favor, Rui. E aí vem a explicação desse passo. Além do corpo, primeiro plano, além das sensações, segundo plano, o aspirante, o espírito que ele coloca, geralmente usa com E minúsculo, sente a proporção que evolui, o atraso que ele causa às emoções, manifestação puramente animal da alma. As emoções são movimentos anímicos entre os dois polos extremos, polos, desculpe, tem polos aí, mas é polos extremos, o positivo, o amor,
e o negativo, o ódio, como todos os matizes intermediários. É a luta contra as emoções que ele coloca nesse passo. O que mais prende o espírito ao ciclo reencarnatório é exatamente a faixa emocional, segundo ele tem que se romper, e que os não evoluídos confundem com a evolução quando experimentam a relação ao polo positivo. Então, os indivíduos se satisfazem com a emoção, tem que romper, sair desse campo da emotividade para continuar sua marcha até o quarto passo, quando ele sai do reino animal, sai do plano astral e chega no quarto passo, que é o plano intelectual, que é o estado de homem. Próximo slide, por favor, Rui. E aí diz lá ele: felizes os famintos e secciosos de perfeição, porque serão fartos. A lei liberdade, poder de condicionamento, estado de consciência, semivigília, expansão, oposição entre eu e não eu, forças humanas, cor verde, eu sou o bom pastor e dai-nos hoje o nosso pão super substancial, seria a prece. E aí a gente vai para a interpretação desse quarto plano, é um textinho um pouquinho grande, vão perdoando, mas necessário até para que eu não fuja do raciocínio dele, Carlos Pastorino. No plano intelectual, a criatura começa a ter capacidade de raciocínio. Ele chega no reino nominal e aí vem o livre-arbítrio, a responsabilidade, razão, etc, etc. Então, capacidade de raciocínio, de discernimento, de escolha, de condicionamento da própria vida. Já opõe pela divisão satânica o eu contra todo o resto do mundo, que é o não eu. Entra no intelectualismo cerebral, querendo provas de tudo, indagando o porquê de tudo e só aceitando que o próprio cérebro tem a capacidade de compreender. Uma coisa evidente é um cérebro desenvolvido pode constituir insondável mistério para outro que ainda não se desenvolveu. Uma integral luminosidade clara a um matemático é um emaranhado de letras escuras para o cérebro virgem nesse ramo. É muita gente nem mesmo entende o que significa a palavra integral que escrevemos acima. Então, há uma infinidade de estágios nesse plano. Então, ele chegou no plano humano, né? no reino nominal. E aí, segundo ele, segundo Pastorino, essa escala aumenta a nuance do ponto 10, uma infinidade de opções de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com sua responsabilidade, suas escolhas. E ele continua no próximo slide ainda nesse plano, quando ele conclui que felizes os famintos e secciosos de perfeição, porque serão saciados. No plano em que vige a lei da liberdade, são felizes precisamente os que buscam a perfeição do caminho e não a tortuosidade dos enganos, os que se esforçam em conformar-se, em ajustar-se ao espírito reto, e não a matéria sinuosa. Observe-se que a natureza física tem horror à linha reta perfeita, comentário todo dele. Ou seja, nesse plano você tem que marchar em busca da perfeição. Sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Né? Essa é a ordem, é a forma de você caminhar para você romper esse quarto passo e alcançar o quinto plano, que é o plano do Espírito, que vem no quinto passo, que ele coloca como o super-homem. E aí, bem-aventurados ou felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Lei de serviço, servir, o efeito, o aperfeiçoamento contínuo, a busca da perfeição, né, evolução, chegar ao estado crístico, o estado de vigília, né, o anterior semivigília, compreensão do eu real, ele já compreende que de fato ele é um espírito, né, ele não está mais preso à personalidade, ao eu, as forças super-humanas, a cor azul, né, dedicação a Deus e às criaturas, Cristo no plano, eu sou a ressurreição da vida, e a prece seja feita à tua vontade. Nesse quinto plano, próximo, por favor, Rui.
A criatura já superou o intelecto, já ascendeu acima da personalidade dividida, egoísta, do ego, já compreendeu que seu eu real não é o quaternário inferior, ou seja, ele não é aquele ego eu sou espírito, eu sou uma centelha divina, eu sou fruto da criação do Pai, pura manifestação temporária e ilusória de um espírito eterno. Com essa percepção, dedica-se a Deus nas criaturas e as criaturas de Deus servindo o mantra do NEFA nessa pandemia, servir com todas as suas forças. Por isso a bem-aventurança diz, felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Quanto mais misericórdia na ajuda aos outros, quanto mais servir, mais forças super-humanas o ajudarão. E aí a gente entra no 6º passo, próximo, por favor, que ele chama de plano mental. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Ali a perfeição, chegou no estado de espírito perfeito. Harmonia integral, estado de consciência, a visão direta. Expansão, eu único em todos, fraternidade absoluta. Forças angélicas, cor violeta. Compreensão total. Cristo no plano, eu sou o caminho da verdade e da vida, e a prece, venha a nós o teu reino. E aí ele vem na explicação no próximo slide, nesse 6º plano, o mental, a criatura já está iluminada, daí chamarem os hindus desse plano de búdico, segundo ele. O homem conquistou a perfeita paz interna, a harmonia integral do corpo e do espírito, então já chegou no estágio de espírito superior. E compreendeu que seu eu real é único em todas as criaturas, pouco importando a manifestação externa e transitória que esse eu real assuma. É você ter uma percepção de Deus em todas as outras criaturas, como você. As forças angélicas estão a serviço e com elas sintonizam aqueles que o atingiram. Os místicos de qualquer corrente, os verdadeiros Vedantas. A cor violeta representaria, é a única hora que ele vai explicar essa cor e a próxima que é a dourada. A cor violeta representativa da mistura entre rosa, devoção, azul claro, espiritualização, assinala a aura dessas criaturas que superam a personalidade e vivem na individualidade. Então, o 6º plano é o estágio que chega a essas almas. O 7º plano, que é o último que ele traz, é o plano divino, que ele chama átmico. Não é nem ele quem, os orientais utilizam essa expressão. Felizes os pacificadores, porque serão filhos de Deus. A lei, a beleza, contemplação absoluta, integração e unificação, ele chama de transubstanciação, fusão total em Deus e em suas criaturas, aí aqui a gente já tem fusão total, já dá para discutir. Forças divinas, cor dourada, efeito vida, eu sou a videira e vós os ramos, santificado seja teu nome, é a prece. Na explicação desse 7º plano, próximo, por favor, Rui. Nesse 7º plano divino, a lei que vige a beleza, como a gente viu lá no quadro. Nesse ponto já a união não é mais intermitente, ou seja, a união definitiva. Sendo superada a mesma visão direta. Já existe contemplação absoluta, constante na integração perfeita é a unificação. É a frase do Cristo, né? Eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos uno, eu e o Pai somos único. E a criatura, através da vivência em Cristo, unifica-se, funde-se em todas as criaturas de qualquer plano, segundo Pastorino. Próximo, por favor, Rui. A bem-aventurança enaltece esses que são os pacificadores, os que com sua simples presença, com a ação benéfica de sua áurea, irradiam a paz. Ele está falando isso, e a gente tem que lembrar que Jesus curava simplesmente com a presença dele durante a pregação, o Sermão do Monte. Então, com a ação benéfica de sua áurea, irradia a paz, pacificando corações e pessoas, ou seja, o 7º estágio é você chegar no estado crístico, no estado que Jesus alcançou. Esses pacificadores serão chamados filhos de Deus, pois só os filhos de Deus são capazes de pacificar realmente
não com a paz externa, mas com a paz de Cristo. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe os vossos corações. E aí a gente conclui e ficamos aqui. Acho que foi bem tranquilo. Acho que ninguém tem nenhuma colocação a fazer nessa interpretação de Pastorino. Well, depende.